dias de Provérbio capítulo 8. Maravilhosa, seja muito bem-vinda aqui ao canal Revestidas. Nós estamos fazendo essa sequência, esse propósito de 31 dias meditando no livro de Provérbios. Se você não conhece o livro de Provérbios, ele é um dos livros que está na Bíblia, onde ele vai nos trazer conselhos, orientações, práticas para o nosso dia a dia, para que a gente ande nos caminhos do Senhor, para que a gente faça a vontade do Senhor. O livro de Provérbios vai falar sobre casamento, relacionamentos, entre amizades, família, ele vai falar sobre trabalho, ele vai falar sobre tudo. Todas as áreas da nossa vida, ele vai estar falando conosco. E é muito incrível que quanto mais nós lemos a Bíblia, mais Deus vai nos revelando, né, ainda mais coisas. Primeira vez que eu li o livro de Provérbios, Deus falou muito comigo. Eu falo assim que Provérbios, ele é um tapa na nossa cara. Cada provérbio é uma chinelada, mas é uma chinelada, uma correção, né, uma correção necessária. Uma correção necessária porque a correção vinda de Deus nos leva, sabe, adiante, para estar nos caminhos do Senhor. A correção de Deus, ela nos transforma, a correção de Deus nos faz, de fato, viver a vontade dele. E por mais que Provérbios seja um livro que seja, às vezes, até mesmo duro para algumas pessoas ouvirem, né, lerem e ouvirem, ele é um livro necessário. Ele é um confronto necessário para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Ele é um confronto necessário para a gente por completo, para que possamos viver uma verdadeira transformação de Deus em nossas vidas. Ele é um provérbio que vai falar sobre a sabedoria, mas como uma voz divina. Uma voz divina que chama, que governa e que nos concede a vida. Aqui Provérbios capítulo 8 já vai trazer essa sabedoria de uma forma personificada, para que a gente consiga compreender ainda melhor esse nível de sabedoria que nós estamos buscando. E o mais incrível é entender que a sabedoria bíblica, essa sabedoria divina, a sabedoria que vem dos céus, ela não é uma sabedoria etilista, né? Não é algo assim, você pode porque você tem mais inteligência, tem mais poder aquisitivo, você tem mais isso, você tem mais aquilo. Não é elitista, não, é para todos. A sabedoria de Deus é para todos que desejam viver em temor ao Senhor. A sabedoria está disponível para todos. Nós só precisamos de pedir a Deus e Ele vai nos conceder essa sabedoria. Porque aqui Provérbios fala, clame ao Senhor sabedoria, clame ao Senhor por inteligência e Ele te concederá, né? E Ele vai nos conceder. Ou seja, nós precisamos de buscar, clamar, a sabedoria está disponível para todos, independente de classe social, independente de etnia, independente de tudo. A sabedoria de Deus, ela está disponível para todos nós. Então vamos começar o nosso capítulo 8. Capítulo 8, a excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, a entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. Olha a personificação dessa sabedoria. Coloca fazendo ações que seria uma ação de uma pessoa, né? Então, a sabedoria, ela grita, ela clama. E continuando aqui no versículo 4. É para vocês, homens, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência. E vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei essas coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento no lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Olha só essa personificação da sabedoria. Olha o poder da sabedoria. Quando aqui a Bíblia está falando que ela clama, que ela grita, aqui está falando que Deus, ele não esconde a verdade. Deus, ele não vai esconder a verdade, mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade seja dura, mesmo que a verdade às vezes machuque. Deus, ele não esconde a verdade, muito pelo contrário. A verdade traz libertação, a verdade traz restauração para nossa família, a verdade traz mudança de caráter, a verdade traz mudança de temperamento, de comportamento, a verdade traz mudança, transformação, a verdade cura, a verdade liberta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por Ele. Então, nós precisamos de entender que Deus, ele não esconde a verdade, muito pelo contrário, a verdade é revelada através da palavra, através da sabedoria. A verdade, ela é revelada e cada vez mais Deus torna ela audível.
acessível e insistente para que a gente possa receber essa verdade sobre a nossa vida. A ausência da sabedoria, a falta de sabedoria, uma pessoa tola, uma pessoa que não é sábia, isso não vem através da ausência dessa revelação, mas vem através da negação, da recusa em ouvir essa sabedoria e colocar em prática. Então, ela está disponível para todos, mas não é todos que estão dispostos a fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Não é todos que estão dispostos a serem transformados, a renunciar o que precisa ser renunciado, a adicionar na vida o que precisa ser adicionado. Não. Então, assim, a revelação ela tá para todos, mas são poucos que escolhem, de fato, sabe, fazer o que precisa ser feito. São poucos que, de fato, escolhem ser pessoas sábias, que temem a Deus. São poucos, mas eu creio que eu estou aqui hoje como uma mulher que decidiu buscar essa sabedoria, buscar ser transformada pelo Senhor. Eu creio que eu estou aqui hoje como uma mulher que vai ser transformada, que vai ser usada por Deus como instrumento do Senhor nesta terra. Eu creio que eu estou aqui hoje como uma mulher que vai fazer a diferença nesta geração, através da sabedoria que Deus vai derramar sobre a vida dela e que ela vai transbordar essa sabedoria na vida de outras mulheres. Eu creio no nome de Jesus que você é essa mulher que está aí do outro lado. Versículo 12 vai continuar. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, não se conformar, não aceitar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Muitas pessoas são soberbas, muitas pessoas são arrogantes e nem percebem isso. Isso não é algo que agrada a Deus. Se você tem esse sentimento no seu coração de soberba, arrogância, cuidado, apresente isso a Deus, coloca em oração, peça a Deus, Senhor, tira de mim toda soberba, tira de mim toda arrogância, sabe, tira de mim aquilo que não vem de ti. E Deus, ele vai transformar e você vai se surpreender com essa mudança que Deus vai fazer na sua vida. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo a vereda do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. A natureza da sabedoria é a justiça e a verdade. E essa sabedoria bíblica, ela não vai fugir não vai fugir dos preceitos morais. Só que ela é colocada em outro patamar. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, mais do que tesouros, vale mais do que tudo. Porque, de fato, a sabedoria, ela não está naquilo que ela pode nos oferecer, mas ela está naquilo que ela nos preserva, que é a nossa alma. Ela não está ligada com o que ela pode me oferecer com bens materiais, mas ela está ligada naquilo que ela protege, que ela de fato está preservando, que é a minha alma, que vai me levar para a minha salvação e para que eu tenha a vida eterna. A sua alma, sua salvação e a sua vida eterna. Eu quero aproveitar e eu quero convidar você para fazer parte do Grupo Revestidas. Se você ainda não faz parte do Grupo Revestidas, você é uma mulher, você quer ter mais intimidade com Deus, quer ter um grupo de mulheres para poder falar sobre a Bíblia, estudar a Bíblia juntas, fazer devocional juntas, jejuar juntas. Você que quer ter um grupo de amigas em Cristo Jesus, entra para o nosso Grupo Revestidas. Ele é um grupo no WhatsApp, um grupo gratuito, onde todas as quintas-feiras nós fazemos o devocional juntas pelo Zoom e eu vou amar ter você na nossa comunidade. Deixei o link aqui embaixo, bem na descrição deste vídeo, tem o link do WhatsApp, você pode clicar e entrar no nosso grupo, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes que havia abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele, e ele era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me com todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Mais uma vez aqui, olha como a personificação da sabedoria, ela vai além do tempo, né? Não vai somente falando dos dias de agora, mas que é algo já desde antes. É uma personificação que nos traz ainda um entendimento ainda mais profundo. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam seus caminhos, ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Olha como a personificação aqui da sabedoria deixou de ser uma personificação de algo que a gente consegue visualizar, né, de um dia a dia, de uma rotina, de um acontecimento, e se tornou uma personificação ainda mais profunda, né, que fala desde a criação do mundo. Versículo 32, vamos continuar. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Nesse trecho específico que vai falar sobre governo, isso aqui vai nos trazer a clareza de que até mesmo as autoridades legítimas, elas dependem da sabedoria que vem de Deus. E um governo sem sabedoria, em vez de ser um governo com liberdade, se torna um governo opressor. Seja um governo ou seja qualquer outro tipo de liderança. Liderança sem sabedoria se torna uma opressão. E isso vai nos ensinar que a sabedoria também não é somente algo pessoal, mas é algo também estrutural. Estrutural porque ela vai sustentar sociedades. Mas nós finalizamos capítulo 8 de Provérbios entendendo essa recompensa da sabedoria, que vai além do ouro, da prata, dos tesouros escondidos, que é sobre a recompensa da vida e da honra, riquezas verdadeiras, justiças duradouras, porque as justiças não serão feitas pelo homem, serão feitas por Deus. Ele é o nosso maior juiz. E uma herança sólida, algo sólido, algo concreto. Quem busca por sabedoria divina não está buscando benefícios próprios, mas está buscando alinhamento com Deus. Alinhamento com Deus é tudo isso que nós precisamos. Essa busca pela sabedoria é para que a gente esteja alinhada com o Senhor, porque é no alinhamento com Deus que as promessas do Senhor se cumprem sobre a nossa vida, que o propósito do Senhor, ele se cumpre pela nossa vida. É nesse alinhamento que nós vivemos o sobrenatural com o Senhor. E é isso que eu desejo para a sua vida, que você busque essa sabedoria para que você esteja alinhada com os céus, para que você esteja alinhada com o Senhor, para que tudo aquilo que Ele um dia te prometeu se cumpra sobre a sua vida e que você seja um instrumento do Senhor aqui nesta terra. É o que eu desejo, é o que eu oro por você, pela sua vida, pela vida da sua família, que você tenha de fato esse alinhamento com os céus, com Deus, porque esse alinhamento vai transformar todas as coisas, de fato vai fazer nova todas as coisas, porque através desse alinhamento nós vivemos grandes milagres de Deus em nossa vida. Quando nós vamos olhar aqui nesta passagem, né, desse capítulo aqui falando sobre a fundação da terra e que a sabedoria já estava lá, aqui nós entendemos e compreendemos de uma forma ainda mais profunda e sendo um ápice ali teológico de que a sabedoria não provém do homem, não é o homem que te dá a sabedoria. A sabedoria, ela não vai vir do homem, ela é um presente de Deus sobre a nossa vida. Sabedoria, entendimento, inteligência, isso é algo que Deus derrama sobre a nossa vida. A sabedoria, ela procede de Deus e ela expressa a sua ordem desde a fundação da terra, do mundo. E quando nós buscamos essa sabedoria e buscamos viver com essa sabedoria, entrarmos em concordância com a forma como Deus criou todas as coisas. Nós estamos entrando em alinhamento, em concordância com essa ordem, organização que Deus criou, a terra, o céu, o mar, todas as coisas que aqui há. E nos criou também. Anota essa frase aí já no seu caderninho, tá? Viver com sabedoria é viver em concordância com a forma com que Deus estruturou o mundo. Amém? E por fim, eu quero finalizar este vídeo falando pra você que a sabedoria não é um caminho melhor não, minha irmã. Ela é o caminho certo.
Ela é o caminho certo, ela é o caminho que nós devemos seguir. Não é porque existe o melhor, qual que é o melhor, qual que é o menos pior para mim. Não, 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 não. Ela não é o caminho melhor, não. Ela é o caminho certo que nós devemos seguir. E é por isso que nós estamos aqui nesse propósito de 31 dias de provérbios, para que Deus fale com você, assim como Deus tem falado comigo, e para que este vídeo chegue para mais pessoas e que mais mulheres sejam impactadas pela palavra do Senhor, porque conhecereis a verdade vos libertará. Deus não esconde as suas verdades, muito pelo contrário, Ele mostra essa verdade, custe o que custar, mas a verdade do Senhor, ela é proclamada através da sua palavra. Amém? Então, que você possa refletir sobre este capítulo aqui hoje, que você possa refletir sobre tudo que você tem feito na sua vida. Cada vídeo eu deixei uma reflexão. Novamente, eu quero deixar aqui para você essa mensagem para você refletir sobre tudo isso, né? Mas a maior reflexão desse vídeo de hoje aqui vai ser: eu tenho colocado em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo ao longo desses 8 capítulos? 8 capítulos, 8 estudos de provérbios. Você já executou alguma coisa? Tem algo que você ainda precisa colocar em prática? Ou você só está ouvindo, só está vendo, está recebendo, mas ainda não está executando? Nós chegamos aqui ao nosso 8º provérbio. E eu quero que você, no dia de hoje, coloque em oração, anote também, tá? Você pode anotar. Anota tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida, tudo aquilo que está acontecendo, apresente ao Senhor e se comprometa diante de cada um desses capítulos, sabe? A fazer essas reflexões, a colocar na sua oração e, de fato, sabe? Compreender, ter clareza sobre as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários, comenta aqui uma mensagem, comenta lá no grupo, vamos conversar sobre os estudos. E eu creio que se você aplicar tudo isso que está sendo ensinado, você vai ter a sua vida transformada. Não porque é eu que estou falando, até porque eu não sou nada, não sou ninguém, toda glória seja dada a Deus. Mas é porque nós estamos estudando a palavra do Senhor, a palavra que traz uma verdadeira transformação na nossa vida. Não é Jaqueline falando, mas é a palavra de Deus. E a palavra dele tem poder. Amém? Até o próximo vídeo.